que possamos ser gratos a Deus por mais essa oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, que nada mais refletem do que as próprias leis de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai se referir a um importante ensinamento do Mestre, que é servir a Deus e a Mamon. E lá ele vai discorrer sobre situações diversas que deverão ocorrer quando fazemos um mau uso das riquezas materiais que possuímos aqui, ou seja, um mau uso do empréstimo que Deus nos concedeu nessa encarnação, e na verdade para nos testar. O que faremos com esse empréstimo? Quais as consequências do mau uso que aqui fizermos dessa riqueza? Então essa fortuna, ela terá duas finalidades: auxiliar aos necessitados materialmente e testar o detentor dessas riquezas quanto ao seu egoísmo. São essas as finalidades do empréstimo. Então, esse empréstimo poderia ser o causador do beneficiado se acreditar superior àquele que pouco possui materialmente? É claro que não. Deus o escolheu nessa encarnação para testá-lo, mas numa próxima ele poderá também testar aquele que pouco possui. Tudo isso vai depender da necessidade de cada um. Todos somos filhos de Deus, e o que Ele deseja é que seus filhos, que são iguais para Ele, que eles cresçam para Ele. Por isso as oportunidades nos são distribuídas de acordo com as nossas necessidades. A própria riqueza, ela pode vir de maneira alternada, uma hora para um, outra hora para outro, de acordo com as suas necessidades. E sobre esse assunto, nesse mesmo capítulo do Evangelho, Servir a Deus e a Mamon, o Espírito Protetor vai dar uma comunicação em Cracóvia, no ano de 1861. Vamos lá a essa leitura, então. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é se ver, não raramente, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos, gozos que ela proporciona, que eles se sujeitem a um trabalho penoso, que se vangloriem de uma vida de sacrifícios e merecimento, como se eles trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação? Enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade humana inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo, o seu bem-estar, os gozos foram objetos exclusivos da vossa egoísta solicitude. Pelo corpo que morre, esqueceste o espírito que viverá para sempre. Assim, esse amo, que é o corpo, tão mimado e acariciado,
tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? E Lacordaire, em 1863, em Constantina, ele vai resumir a sua comunicação a respeito desse desprendimento dos bens terrenos. No final, ele faz um resumo dessa comunicação. Vamos lá, então. Aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor desses bens, unicamente para vós, pois não os recebestes como doação, mas como um empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Como o nosso tempo é reduzido, seria de suma importância que cada um lesse na íntegra esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo vai nos fazer compreender, vai nos fazer refletir sobre as diferenças sociais. Por que o rico é rico e as suas obrigações com a riqueza? Por que um pobre é pobre? E também a necessidade que ele tem de ser obediente, de aceitar, de não contestar essa dádiva que Deus está lhe dando. Tudo isso com uma clareza muito maior. Mas também muitos podem se isentar dessa responsabilidade, porque muitas vezes eles não possuem o necessário. Então, é como se esse ensinamento do Cristo não lhe dissesse respeito. Afinal, um capítulo que vai tratar da salvação dos ricos, da utilidade e da fortuna, da desigualdade das riquezas, não me diz respeito. Isso, aquele que muitas vezes não possui o necessário, ele pode refletir e dizer, isso não é para mim. Puro engano. Dissemos acima que a fortuna material é distribuída de forma alternada. Se não for hoje, poderá vir a ser amanhã. Depende da necessidade de cada um. Mas, sobre isso, Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, ele também vai comentar um ensinamento de Jesus, numa passagem de Lucas que se refere à esmola. Vamos a essa leitura que tem tudo a ver com esse capítulo. Vamos lá. Então, as palavras de Jesus: dai antes esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor será sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Então, Jesus está falando para dar esmola daquilo que você tem, das suas conquistas. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos, provisoriamente, nessa encarnação, para as nossas necessidades. Então, Jesus está falando para dar esmola do que temos. A caridade, ela é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revela. Em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo,
aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, essa necessidade material também é muito importante. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida, esses bens não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos e as necessidades de cada um. Então, ele empresta esses recursos. Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos. Então, aqui, ele vai dizer uma série de perguntas que todos nós devemos ter para nós mesmos. Então, vamos lá. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida aquela caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece uma ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, manda um outro servir, ou então que não acende a luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Por essas reflexões de Emmanuel, nós vamos perceber que somos todos convocados, ricos e pobres, a esse autoaperfeiçoamento nessa escola enquanto temos tempo. Temos que valorizar esse tempo que temos aqui. A inércia improdutiva nos levará apenas a um arrependimento maior. E o comentário de Emmanuel, a passagem de Paulo em Gálatas, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Então, o título é Enquanto Temos Tempo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo. Então, venha o comentário de Emmanuel. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor.
repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acumpliciam com eles as consequências deploráveis que se lhes fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. E aqui um parênteses para dizer que, conforme essas oportunidades que ele vai destacar, é o nosso dia a dia. É aquilo que temos que cumprir desse bem maior que conquistamos. E continuando, olha, uma indicação prestada com paciência, isso no nosso dia a dia. Uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A trilha cotidiana é essa, de buscarmos os recursos através das obras, através da nossa frequência na casa espírita, naquilo que lá ouvimos. Então, a partir daquilo que apreendemos em nós temos que analisar a nossa trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Então, tanto na parte material como na parte espiritual, o esforço é necessário. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Então, nesta passagem, o apóstolo da gentilidade, que é Paulo, ele nos convoca a todos, ricos e pobres, a um trabalho de dedicação ao próximo, doando aquilo que temos, que conquistamos em nosso íntimo. Tudo isso ao nosso próximo, com o tijolo do quê? Que tijolo? Da nossa própria atividade, do nosso trabalho, e não entre quatro paredes. Conforme disse Emmanuel, analisemos a nossa trilha cotidiana. Na verdade, é com o esclarecimento desses guias espirituais que aperfeiçoaremos as nossas ações nessa nossa trilha cotidiana, distribuindo as boas aquisições e também conquistando a nossa paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.